Presidente aqui, boa tarde, Giovanni Afonso. Eu vou fazer uma para os dois, gostaria que os dois comentassem. Então, eu gostaria que ele está sendo apresentado como executivo do clube. Ele tem totais condições de fazer as posições e respostas que o clube tem. Não, perfeito. É porque foi divulgado para a gente que a coletiva seria com o senhor, mas tudo bem, posso... É convidada por nós, pela presidência, para a apresentação do novo CEO. Momento melancólico do Santos, hein? Que vergonha o senhor Marcelo Teixeira, hein? Explorasse e ganhasse o tempo necessário. Eu vou fazer uma coletiva, aí sim, diretamente a nós, e aí nós vamos fazer a prestação de contas e o esclarecimento no momento oportuno. Hoje eu acho mais importante que o clube direcione, vocês tirem as dúvidas exatamente com o Pedro no intuito de direcionamento das coisas que acontecerão a partir desse momento. Não, perfeito. Então, passo para o Pedro, se o senhor quiser comentar. Mas, Pedro, o Santos, antes da sua chegada, já tinha um CEO na figura do Paulo Brax. Eu queria entender como vai ficar esse organograma, para qual função vai o Paulo Brax, se ele será rebaixado. O Alexandre Galo também era um profissional bastante questionado. Como vai ficar o organograma do Santos com a sua chegada, tendo um CEO antes de você aparecer? Muito obrigado. Essa questão, o presidente... ele fez questão de conversar, né, tanto com o Brax quanto com o Galo, referente à minha chegada, né, e como eu falei para vocês, eu tenho pouco tempo ainda, a minha prioridade total foi a escolha e a definição do treinador. Obviamente, eu já tenho algumas opiniões que eu posso dar sobre a estrutura de funcionamento do clube hoje, mas eu acordei com o presidente que nos próximos dias a gente vai sentar, vai fazer a avaliação, não só no caso desses dois profissionais que tiveram uma participação importante aí na Série B, mas também de outros profissionais que hoje estão na estrutura, no organograma. A gente vai fazer uma análise e uma avaliação para ver como a gente vai posicionar cada profissional dentro das suas melhores atribuições, funções e pensando nessa nova visão que o clube quer constituir para 2025. Isso vai demandar conversa, vai demandar algumas trocas de ideia, e com base nisso a gente apresenta o novo modelo do Santos, como o Santos vai funcionar pensando na temporada 2025. Hoje a definição que a gente tem, sem levar em consideração cargos, é a definição do CEO. A partir daí a gente vai começar a tomar decisões. Seja bem-vindo, Pedro. Muito obrigado. Pedro, aqui. Boa tarde, professor, presidente. Me chamo Vinícius Figos, sou do Baixada Esporte. Pedro, eu queria te perguntar por que você vem de uma realidade muito diferente do que o Santos apresenta hoje em dia. O Botafogo é um clube que tem a capacidade de fazer contratações mais caras. O Santos, até citado pelo presidente em outras oportunidades, tem uma realidade financeira um pouco diferente. Você também vem sendo dirigente de futebol, se eu não estou enganado, diretor de futebol, perdão, na equipe do Botafogo, vem para outro cargo. O que você planeja fazer nesse Santos Futebol Clube, sabendo dessas dificuldades, tanto na diferença dos times, entre Botafogo e Santos, e também dos cargos CEO e diretor de futebol? E se você me permite também outra, o Botafogo trabalha muito com scout. Como que você planeja implementar esse scout sendo CEO aqui no Santos? Muito obrigado. Eu acho que na minha trajetória profissional, eu fui me qualificando para ser um profissional de gestão, né? E sempre atuei no desenvolvimento de projetos esportivos. E a gente pode resgatar o Cruzeiro, a própria atuação na Federação Paulista, que não é um clube, mas que você desenvolve projetos lá dentro. A própria atuação na Ferroviária, em que eu fui CEO na Ferroviária, né? O objetivo do presidente foi justamente me trazer para uma função mais estratégica daquilo que eu estava dentro do Botafogo. O Botafogo era diretor de futebol, atuando diretamente com a primeira equipe, e não de maneira mais ampla, até porque já existiam outras pessoas nessas funções dentro do Botafogo, né? Entrevista nesse momento com Pedro Martins e o presidente Marcelo Teixeira. Desenhou. E acredito que o Santos, como organização, pela história que tem, mas também pelo potencial que tem, pode se posicionar muito bem na indústria e na maneira como ele está atuando hoje. Com relação a scout, eu acho que todo clube que quer ser competitivo, ele precisa desenvolver essa área, né? Hoje o Santos tem profissionais atuando nessa área, né?
Nosso grande desafio é sentar com esses profissionais e entender como está funcionando, como que a gente pode melhorar, se dá para dar algum passo à frente. Mas o scout, sem você ter uma identidade de jogo bem clara, o perfil de jogador que você quer tomar a decisão e o perfil de treinador que vai treinar esses jogadores, ele sozinho não faz nada. Tá? Então, isso transcende o perfil de escolha do jogador e, sim, a gente está falando aqui do perfil de clube. Como clube, como que a gente vai se posicionar nessa indústria e como a gente vai tirar o melhor do orçamento disponível. Isso dá para fazer. Já tive algumas conversas com o presidente sobre isso e tenho certeza que dentro das ferramentas disponíveis e do que a gente pode fazer, a gente pode montar um Santos muito competitivo. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Pedro. Seja bem-vindo ao clube. Você vem para assumir uma função como CEO especificamente para atuar no futebol profissional, para ser a pessoa que vai finalizar aquela ação de contratação, de definição de ações dentro do futebol profissional, como foi o caso, por exemplo, do treinador, e se já está havendo já conversas com relação a nomes de futuros jogadores para a próxima temporada. Marcelo Castilho, blog Sou Santista. Prazer. Eu venho para liderar o processo. Eu acredito que um clube que é bem gerido, ele tem as pessoas nos seus devidos lugares, gente competente, gente com capacidade de qualificar o processo de tomada de decisão. Qualquer CEO ou o próprio diretor de futebol que achar que faz isso sozinho, ele está errando, está cometendo um erro. Eu acredito que essa posição, que ainda ela é pouco compreendida no futebol brasileiro, né? O CEO é o líder estratégico. Ele dá as diretrizes para como a organização deve operar em todas as da corporativa, que são as áreas de sustentação para a empresa funcionar, até a atividade fim. E a gente está falando do departamento de futebol profissional, departamento de base, departamento de futebol feminino. E aí a gente começa a criar uma identidade de clube. Como que esse clube vai operar, respeitando os valores do Santos e sendo competitivo em todas as suas etapas e categorias, né? O grande objetivo no fim do dia é tomar boas decisões sendo cercado de gente muito boa. É a partir daí que a gente vai começar a fazer o Santos ser competitivo. O Galo e toda a equipe de scouting que está dentro do clube já estava trabalhando com uma série de opções e que eu já recebi, né? A partir de agora, obviamente, eu sento na mesa e contribuo com o processo de tomada de decisão e também o treinador, identificando no detalhe se esses jogadores fazem sentido para a ideia de jogo que a gente quer construir para o Santos. Pedro, presidente, boa tarde. Caio Caju, meu peixão, GG Esportes. Deixa eu perguntar uma coisa sobre o treinador para você, Pedro, porque pelas declarações do presidente anteriormente, dava a impressão de que esse treinador já estava avançado, como muito bem o Felipe colocou aqui. Quando você chegou, de fato, oficialmente no Santos, já tinha esse avanço ou não? Você teve que negociar do zero? E o que foi apresentado de fato para o Pedro Caixinha para que ele pudesse aceitar, já que você mesmo comentou, ele foi um cara bem cobiçado no mercado aí, a imprensa toda falou sobre ele. Obrigado. Não, existiam nomes na mesa, situações que já tinham sido compreendidas, tanto na área negocial, né, os valores que esses treinadores estavam pedindo, a maneira de jogar, enfim, já tinha um mapa, né? A partir daí, o que eu fiz com o presidente foi entender a visão dele e trazer para o operacional, e por isso que eu entendi que o Pedro Caixinha fazia e faz muito sentido para a identidade de clube que a gente quer montar. Primeiro, que é um profissional que trabalha muito bem com o jovem, ele tem isso dentro dele, é um cara que conhece muito bem os jovens que atuam hoje no Brasil, é um treinador que procura sempre um jogo muito intenso e agressivo, os times dele são sempre muito intensos e agressivos, é uma equipe que está buscando a todo momento o gol, né? É um time que está com fome sempre, né? E é um treinador que quer projeto. Quando a gente senta para conversar com ele, a primeira coisa que ele fala é assim: eu não estou aqui só olhando a camisa do clube, eu quero saber o que esse clube tem de pretensão, de ambição, e como ele vai avaliar meu trabalho também. Porque esse é um grande ponto.
né? A maioria das vezes, quando os clubes ligam para um treinador, eles só falam do sucesso, né? Eu quero que você ganhe isso. Ninguém fala sobre como, de fato, você vai avaliar o trabalho do treinador, sobre como você quer jogar, qual que é a tua pretensão, qual que é o nível de integração com a base que vai ter, qual que é o nível de integração com o staff da casa. Todos esses pilares são fatores fundamentais para você tomar uma decisão com relação ao treinador. Eu conversei sobre cada um desses detalhes com o Pedro Caixinha. E aí ele achou que o projeto do Santos era o melhor.